Fala Tricolada, fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar do Fluminense aí, os resultados do Fluminense. Estamos na 11ª rodada, olhando os números, os resultados, os confrontos que nós tivemos até agora, até a 11ª rodada, deixa a gente um pouquinho preocupado. Um pouquinho preocupado não, bem preocupado, né? E o Fluminense precisa melhorar aí, principalmente jogando dentro de casa. Os números não são legais e o Fluminense precisa recuperar esses pontos perdidos em casa jogando fora de casa. E o próximo jogo do Fluminense, na 12ª rodada, é contra o América Mineiro em Minas. Também o Fluminense não tem número interessante jogando fora de casa e principalmente jogando contra times como Avaí, Atlético Goianiense, América Mineiro, que é o caso agora, Curitiba. Então, os números do Fluminense, o Fluminense precisa tirar esse estigma de tirar dos grandes times e entregar para os times menores, né? Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O Fluminense tem que buscar sempre o equilíbrio. Acaba campeonato, entra outro, é sempre assim no Brasileirão. Sai um e entra em outro. E o Fluminense sempre perdendo pontos para times complicados na tabela, na zona de rebaixamento, financeiramente inferior ao Fluminense, times que estão no Z4, não tem como você perder ponto jogando em casa, são pontos obrigatórios para você fazer, jogos fora de casa. O Fluminense teve algum azar, por exemplo, Juventude, foi jogar fora de casa contra o Juventude, aquele cenário que você encontrou do campo todo alagado. E tem uma derrota no Maracanã para o Flamengo, o Fluminense foi muito superior ao Flamengo. E mesmo assim o Fluminense não conseguiu vencer a partida. Saiu derrotado, nenhum empate conseguiu. E o Fluminense tem desfalques importantes. São 3 titulares para esse jogo contra o América de Minas. 3 titulares. Tudo bem que um deles a gente quer ver pelas costas, mas 2 são principais jogadores da equipe, né? Então o André e o Ares são jogadores principais. E a gente vai jogar fora em Minas Gerais contra o América e a gente precisa dessa vitória, porque a gente acabou de perder o jogo em casa contra o Atlético Goianiense. A gente tem que recuperar esses pontos já de imediato, para não se complicar na tabela. E o América é o próximo adversário. E o Fluminense, quando eu digo Fluminense, eu falo na pessoa do Fernando Diniz, tem que abandonar algumas teimosias em termos de escalação. Apesar de ter jogado bem contra o Flamengo, de ter jogado muito bem contra o Atlético Mineiro, metido 5-3 no Galo, tem coisas que precisam ser corrigidas. E esse último jogo contra o Atlético Goianiense mostrou bem claro. Está sempre tendo um sinal, uma amostra de que tem algo errado e o Fernando Diniz ainda não percebeu ou não quer perceber. Porque treinador também tem as teimosias do treinador. Tem treinador que é teimoso e o Fernando Diniz também não vai fugir à regra. Aliás, a grande maioria dos treinadores são teimosos. Eles têm a filosofia deles, o que eles enxergam sobre futebol, o que eles pensam. E eles vão lá até o negócio dar certo. Mesmo o torcedor falando, o pessoal da imprensa falando, dando os alertas, a arquibancada avisando que aquilo não é legal, quando o jogador entra, quando o jogador é vaiado, mas o treinador bota as mãos no ouvido e insiste com aquela teimosia, com aquele jogador sendo colocado repetitivamente, aí começa a vir ideias mirabolantes da torcida, algumas até com fundo de verdade. Tá jogando porque é jogador de empresário. O Mário mandou escalar. Não entendi isso. O futebol também tem dessas coisas. Jogador jogar porque o presidente pediu, porque o empresário é muito forte, porque... A gente não tem como confirmar nada disso, mas é muito estranho determinados jogadores sempre terem a primazia e a oportunidade de começarem jogando uma partida em detrimento de outros mais jovens, mais gabaritados, com futebol bem melhor do que quem está jogando como titular. Depois se complica, perde o jogo, está no fundo da tabela, vai reclamar com quem? É inadmissível perder pontos para times na zona de rebaixamento. Isso em algum momento no Fluminense vai ter que acabar. E a gente tem desfalques seríssimos aí para esse jogo contra o América Mineiro. O David Braz está fora do jogo, mas o David Braz a gente já está querendo ver ele pelas costas já há um bom tempo. Ninguém aguenta mais o David Braz. Por exemplo, o Lucas Claro deve começar jogando, ou o Nino voltando de contusão. A gente também não sabe que tipo de contusão é essa do Nino. O Nino, se eu não me engano, é uma pubalgia. Pubalgia realmente é complicado, vai e volta.
e sente no vestiário, acaba não indo. Então pode ser que o Lucas Claro comece a partida. Aí se formaria a dupla Lucas Claro e Manuel, que já jogaram junto desse Brasileirão e foram bem. O problema é o André. Saindo o André de suspensão, deve entrar o Nonato ou o Martinelli. Mas nessa de entrar o Nonato e o Martinelli, permanece o Wellington. Isso que é o problema. Tu bota o Nonato no lugar do André, você acha que resolveu o problema? Não resolveu não, porque o Wellington continua como titular. Aí que pega. E o Wellington atrapalha, mano. O Wellington, tudo bem, ele faz a função dele ali parado, só toque pro lado, feijão com arroz dele, mas uma coisa no meio de campo já começa a ficar lento de trás para frente. Então seria interessante ele fazer uma limpeza numa atacada só. Já que o André não vai jogar, coloca o Nonato no lugar do André e já tira o Wellington e mete o Martinelli. Aí joga Nonato e Martinelli, o meio de campo já mais rápido, que já jogaram juntos no Campeonato Carioca e jogaram muito bem Nonato e Martinelli juntos. Eu vi jogo desses dois. Nonato e Martinelli no mesmo time, e o time, acelerar o meio de campo, os dois chegando na área, chutando de fora. Tem chegada, tem mobilidade, tem movimentação. Tira o Wellington dessa matemática aí, desse time titular, e por favor, deixa de teimosia. Não dá para manter mais. É muito pouco para o Wellington ter essa força toda de ser intocável na equipe titular do Fluminense. É muito pouco que o Wellington apresenta para permanecer como titular. É hora de... Vai jogar em Minas? Perdeu para o Atlético Goianiense? Já perdeu 5 jogos no Campeonato Brasileiro? Então tá na hora de vencer fora de casa. Vamos vencer fora de casa, então vamos botar o time para o ataque, vamos pressionar o América Mineiro e vamos botar um meio de campo mais rápido. Nessa equação, o Wellington tem que sair. Minha preocupação é essa, eu tô sem o André. Eu vou botar o Nonato ali, eu vou botar o Martinelli e acabar deixando o Wellington na equipe titular. Daí vai de novo. Aí entra o Ganso retorna de suspensão, é o meio armador do time. Aí já tem o Ganso ali no meio de campo, aí entra o Nonato e o Wellington. Aí o meio de campo fica com pouca mobilidade, com pouca intensidade. Essa é uma modificação que eu faria. Aí qual é o outro problema? É o Arias, né? O aberto pelo lado esquerdo. Esse é um outro problema. Por que um outro problema? A ausência do Arias e o retorno do Ganso para o meio de campo não pode fazer com que você mantenha o William Bigode aberto pela ponta esquerda. Esquece isso. Deixa o Ganso no meio de campo, está voltando de suspensão, você não tem mais o Arias, então você bota outro ponto esquerdo, um jogador que saiba jogar ali pelos lados do campo, que seja o Caio Paulista, que seja o Matheus Martins, que está voltando da seleção brasileira, que foi campeão, o moleque arrebentou no jogo contra o Uruguai também, que a seleção brasileira conquistou, jogando com o Kaique, com o Matheus Martins, Alexander. Então, traz o Matheus Martins e bota ele na ponta esquerda. Esquece o William Bigode aberto pelos lados do campo. A minha preocupação com a suspensão do André e com a suspensão do Arias é a permanência do William Bigode pela esquerda e do Wellington no meio de campo. Essa que é a minha preocupação. A teimosia do treinador em manter os seus erros. Porque, meu amigo, só vai se complicando em termos de tabela. Espero firmemente de que entre Nonato e Martinelli no meio de campo do Fluminense para jogarem junto com o Ganso e o ataque do Fluminense seja formado pelo Matheus Martins pelo lado esquerdo, Luiz Henrique pelo lado direito e o Cano como referência. Botando no banco de reservas o William Bigode e o Wellington, por favor. Né? Teve no último jogo contra o Atlético Goianiense que o William Bigode foi substituído, a torcida começou a vaiar e a pressionar no banco de reserva, vaiando, né? O William Bigode teve um monte de jogador que foi em defesa do colega lá na beirada do campo, contra o torcedor. Faz parte, pô. O torcedor tá ali, tá puto, tá chateado. Acho que foi um investimento inválido a contratação do William Bigode. Ainda tem jogador que vai debater com o torcedor na arquibancada. Não se debate. Mesmo o torcedor não tendo razão em alguns momentos, jogador não é pago. Jogador não é pago para ficar batendo boca com o torcedor na beirada do campo. Não é para isso que ele é pago. É para responder ao torcedor que tá puto dentro do campo. Aí ele responde lá. É para o William Bigode responder dentro de campo, responder o investimento que foi feito a ele e responder ao torcedor
que tá na arquibancada, mostrando um bom futebol. Cara, o camarada paga sócio torcedor, um monte de coisa, e ainda não pode mostrar sua insatisfação com o futebol. Um camarada, não dá, né? Complicado. Então é isso aí, vou ficando por aqui pedindo like, a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Flui!